O cheiro de pinho e rabanada no ar foi subitamente sufocado pelo grito cortante de Pedro. Você está demitida e pode pegar as suas migalhas. Não preciso de peso morto na minha empresa. A frase, cuspida com nojo, atingiu-me em cheio na sala de estar, na véspera de Natal, na frente da árvore iluminada que eu tinha acabado de decorar com tanto carinho. Não era apenas a demissão, era a humilhação pública e cruel, vinda do meu próprio filho. Eu, Elisa, 58 anos, tentei respirar, mas o ar parecia feito de vidro. Eu era a secretária executiva, a guardiã silenciosa dos segredos e do crescimento da empresa dele. Uma empresa que só existia porque eu vendi a casa que herdei do meu saudoso Roberto para financiar o primeiro negócio dele. Minhas mãos, que antes tremiam de emoção natalina, agora seguravam um papel timbrado. A carta de demissão, assinada pelo meu sangue, pelo meu garoto. Pedro estava ali, de terno cinza chumbo, impecável, com a arrogância de quem acabara de se tornar vice-presidente da maior incorporadora da cidade. Ele me olhava como se eu fosse um móvel velho a ser descartado. A esposa dele, Lúcia, 20 anos mais jovem e com o brilho frio da ambição nos olhos, sorria da escada, saboreando a cena. Aquele sorriso era a cereja do bolo da minha desgraça. Lembro-me de quando o Natal era sinônimo de aconchego, mesmo na nossa antiga casa de 2 cômodos no bairro da Liberdade. Eu e Roberto, meu falecido marido, vivíamos com pouco, mas transbordávamos amor. Ele, um músico simples, tocava Noite Feliz no violão, enquanto Pedro, ainda pequeno, dormia no colo. Éramos uma trincheira, eu, Roberto e Pedro, contra o mundo. A morte repentina de Roberto, há 15 anos, foi o primeiro terremoto. Vendi o violão, vendi as joias de família e, quando Pedro precisou do capital inicial para a empresa, vendi a única herança física que tínhamos, a nossa casa. Ele me prometeu que eu seria sócia, que teria a vida que merecia. Eu abri mão de tudo pela fé que tinha nele. E qual era o retorno? Ser chamada de peso morto e ser jogada na rua na véspera de Natal. A dor não era material, era na alma. Era ver a gratidão e o amor que semeei virarem esse monstro de egoísmo na minha frente. Meu filho me tratou como um estorvo a ser limpado antes que os convidados de Natal chegassem. Senti o peso de todos os meus anos de sacrifício se esmagando em um único momento de vergonha. A única coisa que consegui balbuciar foi um "Mas, Pedro, eu sou a sua mãe." Ele não respondeu. Apenas deu de ombros e virou as costas, subindo as escadas em direção a Lúcia. Os dois pareciam reis em seu castelo de gelo, e eu era um mendigo expulso. A humilhação me lavou. Eu era invisível, inútil, e o pior, eu não tinha para onde ir. Aquelas escadas de mármore branco pareciam levar ao céu, mas para mim eram o degrau final para o inferno. Vi a silhueta de Pedro e Lúcia desaparecendo no andar de cima, deixando-me sozinha com o som distante dos jingles natalinos na rua. A sala ficou girando. A carta de demissão escorregou dos meus dedos, caindo sobre o tapete persa. E ali, na mansão que eu ajudei a construir com o meu sacrifício, eu desabei. Não chorei alto, não gritei. A dor era tão profunda que se manifestou em um silêncio oco, em um tremor incontrolável que percorreu meu corpo. Peso morto. Aquelas 2 palavras se repetiam na minha mente como um martelo. Pensei em Roberto, meu doce marido. Ele jamais permitiria que eu passasse por isso. Ele era a simplicidade e a bondade. Pedro, por outro lado, havia absorvido a crueldade do mundo corporativo e, pior, a aplicava em casa. A traição não era só dele, mas também de Lúcia. Lembro-me dela, anos atrás, quando era apenas uma estagiária humilde. Eu a ensinei o básico, a tratei com carinho. Ela me chamava de Tia Lisa. Agora ela era a rainha do castelo e eu, a bruxa expulsa. O ódio que senti naquele momento foi um fogo que eu nunca havia experimentado. Não era a raiva da situação, era a vergonha de ter sido tão cega, tão
ingênua por acreditar que o amor maternal era inegociável. Levantei-me, tonta. O que fazer? Para onde ir? Minhas economias eram magras, a pensão de Roberto era irrisória. O dinheiro da casa, investido no primeiro negócio de Pedro, havia sumido, transformado em ações e luxo que não me pertenciam. Lúcia havia se encarregado de me afastar da contabilidade. Você precisa descansar, mãe. Deixa que a Lúcia cuida dos números. Pedro me dizia anos atrás, com aquela voz melíflua. Eu confiei. Minha fé, cega, era a minha maior ruína. Peguei o casaco e a bolsa, sentindo que precisava fugir daquele ambiente sufocante. A humilhação de ter que pedir favores me consumia. Eu não queria ligar para amigas, não queria que ninguém soubesse que meu filho me tinha jogado na sarjeta. A solidão era a minha única companhia naquele instante. Saí pela porta dos fundos, evitando a área da piscina e o jardim onde eles estavam preparando a ceia. O ar da noite me atingiu, gelado. Olhei para a janela do quarto de hóspedes, onde eu dormia quando passava a noite ali. Agora, nenhum quarto de hóspedes eu tinha mais. Eu era uma desabrigada aos 58 anos. A cena se repetia na minha cabeça. Pedro, eu sou a sua mãe. Minha voz embargada. Você é a ex-secretária, mãe. E não é mais útil. O cinismo cortante dele. Caminhei sem rumo pelas ruas arborizadas do bairro nobre de São Paulo. Lágrimas finalmente vieram. Eram lágrimas grossas de dor, de desamparo e de profunda, insuportável vergonha. Não era apenas a queda financeira. Era a queda moral. Meu filho havia me assassinado simbolicamente e eu estava carregando o corpo na minha alma. A única coisa que me impedia de desabar no meio-fio era a voz de Roberto na minha memória. Elisa, você é uma leoa. Lembre-se sempre disso. Passei a noite no banco de um parque, coberta pelo meu casaco fino, sentindo o peso da minha nova realidade. Ao amanhecer do Natal, o sol de São Paulo me encontrou quebrada, mas não derrotada. Eu precisava de um plano e para isso precisava pensar. Fui para a casa de minha antiga vizinha e amiga, Clara, a quem consegui ligar de um telefone público. Clara, uma santa, abriu a porta sem perguntas e me ofereceu um café forte e um ombro. Enquanto desabafava, lembrei-me de um pequeno detalhe. Uma semana antes do falecimento de Roberto, ele estava estranhamente nervoso. Ele havia me entregado uma caixa de sapatos velha, pedindo que eu a guardasse no sótão da casa antes de vendê-la. Eu a havia guardado religiosamente e, na pressa da mudança para o apartamento alugado, esqueci-me completamente dela. A casa de Roberto havia sido comprada por uma família na mesma semana que Pedro abriu o primeiro CNPJ. A caixa de Roberto, sussurrei para Clara, a voz embargada. Ele me pediu para nunca abri-la, a não ser que eu estivesse no meu ponto mais baixo. Clara olhou para mim, os olhos cheios de compaixão. O sótão da antiga casa havia se tornado um depósito de mudanças da família. Ligamos para o número que Roberto havia deixado anotado numa agenda antiga. O advogado da família, Dr. Almeida. O Dr. Almeida nos recebeu no escritório dele na tarde de Natal, um senhor sisudo, mas com um olhar gentil. Eu expliquei a história da demissão humilhante e a caixa esquecida. Ele ligou para o atual dono do imóvel, que, por sorte, estava em casa e concordou em nos receber. Quando o Dr. Almeida e eu chegamos à antiga casa, senti um nó na garganta. Tudo estava diferente, pintado, moderno. Mas o sótão, o cheiro de mofo e passado, era o mesmo. Encontramos a caixa de sapatos escondida atrás de umas tábuas soltas, exatamente onde Roberto havia me instruído. Minhas mãos tremiam, não mais de frio ou medo, mas de uma antecipação eletrizante. Se você também está sentindo essa virada chegando, aproveita e se inscreve no canal. Ainda vem o melhor dessa história. Com o Dr. Almeida ao meu lado, abri a caixa. Havia alguns objetos sentimentais, fotos antigas, um par de sapatos de bebê de Pedro. Mas no fundo, sob um maço de cartas de Bintma, amor, estava um envelope amarelo, grosso, selado. Dentro do envelope não havia dinheiro,
mas algo muito mais valioso. Uma carta de Roberto, escrita à mão, datada de uma semana antes de ele morrer. E junto à carta, um certificado de ações de uma empresa de tecnologia da informação que Pedro usava para processar os dados da incorporadora. O que me fez cambalear foi a primeira linha da carta, seguida da revelação do Dr. Almeida. Minha amada Elisa, perdoe-me por este segredo. Eu sabia que a ambição de Pedro o cegaria e que você precisaria de um paraquedas. Esta apólice é sua segurança. O certificado não era de ações comuns. Era de 40% das cotas da empresa de TI, o verdadeiro motor por trás dos lucros da incorporadora de Pedro. E o Dr. Almeida revelou a bomba. Roberto, meu simples músico, havia sido um dos primeiros investidores anjos dessa startup décadas atrás. Um segredo que nem Pedro nem Lúcia jamais souberam. Eles pensavam que Roberto era apenas um músico falido. O Dr. Almeida pegou o documento, os óculos escorregando pelo nariz. Elisa, com essa participação e os lucros acumulados nesses 15 anos, Pedro não a demitiu. Ele demitiu a dona de 40% da empresa que ele usa. E o valor é... bem, é uma fortuna. O chão voltou a tremer, mas desta vez era de alívio e pura, vingativa, felicidade. O choque da descoberta deu lugar a uma calma gelada. Eu não era mais a Elisa humilhada, desamparada no Natal. Eu era a Elisa protegida por Roberto, a proprietária silenciosa de uma fortuna que Pedro e Lúcia tinham ignorado. Meu marido, em seu último ato de amor, havia providenciado a justiça poética que meu filho havia negado. O Dr. Almeida, agora meu mentor legal, sugeriu cautela e silêncio. Precisávamos acumular provas do desvio de recursos e da gestão temerária que, segundo ele, seriam fáceis de encontrar, dada a arrogância de Pedro. A reviravolta não seria barulhenta, seria cirúrgica. Primeiro passo: dignidade. Com a ajuda de Clara, aluguei um pequeno e charmoso apartamento na Aclimação. Recusei o dinheiro que o Dr. Almeida ofereceu. Eu faria isso com o meu próprio salário. Sim, o salário do cargo de secretária que eu ainda tinha para receber e a indenização que ele havia me prometido. Enquanto eu voltava à vida, Pedro e Lúcia começavam a cair, não por minha ação direta, mas pela própria ganância. Pedro, com a falta da minha supervisão silenciosa e atenta, eu era quem corrigia os erros dele antes que virassem catástrofes, começou a cometer deslizes, sérios na incorporadora. Além disso, Lúcia, usando o corte de gastos como desculpa para me demitir, contratou uma prima inexperiente para o meu lugar, que em poucas semanas causou um erro de cadastro que custou milhões em multas e atrasos de projeto. O destino estava fazendo o seu trabalho, cobrando o preço do descarte moral. Eu soube de tudo por meio de uma fonte inesperada. A antiga faxineira da minha casa, Dona Marta, que tinha um coração de ouro. Ela me ligava semanalmente, preocupada. Ah, Dona Elisa, o Pedro anda muito nervoso. E a Lúcia passa o dia gritando com a moça nova. Estão todos falando que a empresa está afundando em multas. A cada notícia, eu sentia um arrepio. Não de vingança cruel, mas de satisfação moral. Eles achavam que a competência se compra, mas a lealdade e a experiência não têm preço. Eu estava no mercado, fazendo cursos de atualização e me preparando para gerir o meu próprio patrimônio, enquanto Pedro e Lúcia chafurdavam na ruína que eles mesmos criaram. O contraste era gritante. Eu, em paz e silenciosa, lendo relatórios financeiros no meu novo e humilde escritório, e eles gritando e se culpando em uma mansão que se tornava a cada dia mais fria e vazia. O ápice veio quando o Dr. Almeida me informou sobre a reunião de acionistas da empresa de TI, marcada para daqui a um mês. Ele me garantiu que, pela apólice de Roberto, minha participação era inquestionável. E o mais importante, a empresa de TI, que fornecia todo o backbone tecnológico da incorporadora de Pedro, tinha uma cláusula de exclusividade que impedia qualquer parceria com concorrentes, a não ser que 40% dos sócios votassem o contrário. A minha dignidade estava intacta.
a ruína deles, pavimentada pela própria ambição. Meu foco não era mais a dor, era a estratégia. Eu estava pronta para o grande encontro, não para destruir, mas para retomar o que era meu. A reunião de acionistas foi marcada em uma sala de conferências fria e impessoal. Eu cheguei de tailleur sóbrio, com a coluna ereta, acompanhada pelo Dr. Almeida. Pedro e Lúcia já estavam lá. Eles me viram e a confusão se instalou no rosto deles, rapidamente substituída pelo pavor. Pedro tentou se aproximar com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Mãe, o que faz aqui? Viemos falar sobre... O Dr. Almeida o interrompeu com a voz firme. Viemos falar sobre a senhora Elisa Ferreira, legítima acionista desta empresa e proprietária de 40% das cotas. O silêncio na sala foi absoluto. Lúcia empalideceu, o rosto perdendo toda a maquiagem e a pose. Pedro cambaleou. Isso é impossível. Meu pai não tinha nada. Ele era um músico. A voz dele era um misto de incredulidade e desespero. Eu não precisava gritar. Apenas estendi a cópia autenticada da apólice, que foi circulada pela mesa. Olhei diretamente para Pedro, não com ódio, mas com uma profunda e cansada decepção. Seu pai era um homem previdente, Pedro, e ele conhecia a índole do filho que ele criou. Ele me deu um paraquedas porque sabia que a sua ambição cega o faria me descartar. Não houve troca de acusações, nem explosões. A verdade, revelada em um documento legal, era muito mais potente. O Dr. Almeida explicou as implicações. Com minha participação e dado o estado financeiro da incorporadora de Pedro, eu tinha o poder de vetar a renovação do contrato de exclusividade da TI, o que paralisaria os projetos dele, levando à falência imediata. Lúcia, desesperada, tentou um apelo emocional. Tia Lisa, por favor, não faça isso com o... Pedro! Eu finalmente a olhei com o olhar vazio. Você riu de mim no Natal, Lúcia. Você me chamou de peso morto. O que estou fazendo agora é apenas tirando o meu peso da vida de vocês. Pedro estava acabado. Vi nos olhos dele, pela primeira vez em anos, um vislumbre daquele garoto que um dia me amou. Mas o arrependimento era tardio e contaminado pelo medo da perda. A decisão foi tomada. Vendi as minhas cotas da empresa de TI, mas para um concorrente direto de Pedro, com uma condição. A medida da exclusividade seria revogada. Usei a fortuna que Roberto me deixou para comprar uma chácara na serra, onde a única ambição que existe é a de plantar flores e ouvir o canto dos pássaros. Não busquei vingança, mas libertação. O perdão seria um presente que ele não merecia e que me prenderia a ele. Meu ato final foi a indiferença. Deixei a reunião sem olhar para trás, sem ouvir os apelos. Fechei a porta do meu novo chalé e deixei o passado do lado de fora. Pela primeira vez, o silêncio me trouxe paz. O presente de Natal de Roberto não foi uma quantia, mas a chance de recomeçar do zero, sem o peso da ingratidão. Eu sobrevivi à queda e floresci na reviravolta. Eu sou Elisa, e esta é a minha história de renascimento. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta o que você faria no meu lugar. Obrigada por ter ficado até o fim.